Queres saber como gerir as tuas emoções? Então fica por aqui que eu vou partilhar contigo três fatores que tu tens que aprender a gerir para poderes conseguir gerir as tuas emoções com sucesso. Preparado? Então toma nota. Primeiro que tudo, se vamos falar de emoções, convém saber o que é uma emoção. Se eu te perguntasse o que é uma emoção, tu conseguias dar essa definição? Regra geral é um pouco difícil. Nós dizemos, sim, sinto muitas emoções. E quando nós pedimos, então o que é uma emoção? Começamos a descrever emoções, mas isso é diferente, ok? Então, uma emoção é um estímulo cognitivo que nos leva a uma ação. Isto, por outras palavras, quer dizer o quê? Quer dizer que existe algo cognitivamente que nos faz agir. E esse estímulo cognitivo nada mais é do que o pensamento. Se tu já estás familiarizado com a inteligência emocional, já sabes qual é a fórmula da inteligência emocional, mas caso não saibas e não estejas familiarizado e queiras desenvolver mais essa tua capacidade, eu tenho um curso especial para ti, muito bom. Eu vou deixar o link aqui em baixo para tu teres mais informações se quiseres. Então, na inteligência emocional, eu costumo dizer que, resumindo, a inteligência emocional é aplicando uma fórmula que é o pensamento, emoção e ação. Então, como tu vês, a emoção, se é um estímulo cognitivo, que é um pensamento que nos leva à ação, significa que se eu conseguir controlar os meus pensamentos, também estou a conseguir controlar as minhas emoções. E então, este é o primeiro fator que tu tens que saber gerir para conseguir gerir as tuas emoções com sucesso. Ou seja, tens que saber gerir os teus pensamentos. Claro que depois dizem, mas isso não é assim tão fácil. Não, não é fácil, mas não é impossível. Ou seja, não é impossível tu gerires e controlares a qualidade dos teus pensamentos. Existem técnicas para isso. No curso que eu vou partilhar contigo, o link abaixo, explico-te como é que o podes fazer. Exercícios simples do teu dia-a-dia que podes fazer. Agora, tens é que fazer, tens que treinar. Nós não nascemos a saber fazer muitas coisas, como, por exemplo, o andar, não é? Nós não levantámos um dia e começámos logo a andar. Caímos algumas vezes, tentámos, errámos, tentámos, voltámos a tentar, até que a prática levou-nos à perfeição. E assim é a mesma coisa. Quanto mais praticares o treino sobre o teu pensamento, que começa com o treino sobre a tua mente, mais controle vais ter sobre a qualidade dos teus pensamentos. E então, mais controle vais ter sobre as tuas emoções. Boa? E qual é então o segundo fator que tens que aprender a gerir para poder gerir as tuas emoções com sucesso? Entre as décadas de 50 e 60, Jacques Regard propôs um ciclo natural para as emoções, ou seja, sempre que nós sentimos uma emoção, essa emoção passa por algumas fases. E essas fases têm uma sequência. E então a primeira sequência, isto posso dizer que é carga, tensão, descarga e recuperação, sendo que a carga, vou dizer mais devagar, acho que disse muito rápido, não foi? Então, carga, tensão, descarga e recuperação. Melhor assim. Então, na carga é o momento em que nós recebemos aquela emoção. É quando nós sentimos, o nosso corpo sente aquela emoção. É quando, ok, algo se passa aqui, estou um pouco desconfortável, tal mãos molhadas, aquela dorzinha na boca do estômago, aquelas palpitações, pronto. Isso é o momento da carga, é o momento em que eu estou a sentir a emoção no meu corpo. Depois temos a tensão, que é a parte em que o corpo vai reagir de forma neural a essa emoção. E lá está, é quando vai associar um pensamento àquela emoção. Só que nós esquecemos que aquela emoção teve origem num pensamento, mas é aquela identificação. Eu costumo dar aqui o exemplo da excitação e da ansiedade, do medo, ou seja, do entusiasmo. A nível fisiológico, aquilo que nós sentimos é muito similar. Se pensares bem, quando tu estás, ou quando eu estou excitada de alegria, de entusiasmada, eu sinto aquela tensão, sinto aquela adrenalina, sinto até as mãos mais suadas, sinto aquele friozinho no estômago. E o mesmo se aplica quando eu estou com medo, quando eu estou com a ansiedade de alguma coisa. Eu também sinto aquele desconforto, aquele transpirar, é exatamente fisiologicamente a mesma coisa. Agora, o que é que me leva a saber se eu estou ansiosa ou se eu estou entusiasmada? É o pensamento que eu vou associar à situação que eu estou a observar. Correto? Já pensaram nisso? Podem experimentar ver se realmente é, porque vão constatar que sim. Então, a partir do momento em que eu identifico o pensamento
que em relação àquela situação que está à minha frente, assim o meu corpo vai, ok, então isto é ansiedade, eu estou com medo, ou então, não, isto é super bom, estou super entusiasmada. Então, primeiro eu sinto fisiologicamente, porque muitas das pessoas sentem as emoções primeiro fisiologicamente e só depois conseguem associar o pensamento. Portanto, vou então, nesta fase que é da atenção, identificar, vou reagir, o meu corpo vai reagir com o pensamento, vou identificar o pensamento que está por detrás. Depois temos então a descarga, que é então a resposta, é a forma como eu vou responder àquele estímulo. Lá está, eu tive um estímulo, tive um pensamento, o meu corpo tem aquela reação e eu a seguir vou agir. E por último temos então a recuperação, que é quando se encerra o ciclo todo, é quando eu já passei por aquele estímulo, pela aquela tensão, já dei a minha resposta e agora vou entrar em modo de está resolvido, está passado, está ultrapassado. E é aqui que reside o problema. Porquê? Porque a maior parte das pessoas nunca faz este ciclo completo, fica só nos 3 primeiros, na parte da carga, tensão e descarga, e não faz a recuperação. E realmente é esta recuperação, esta última fase, que é onde existe então o maior impacto negativo de não saber gerir as emoções, porque é depois daqui que vêm aquelas situações de stress, de burnout, de depressão, porque eu não estou a fazer a recuperação, eu estou a passar de uma situação para outra situação, ou seja, eu estou a receber um estímulo, estou a reagir àquele estímulo e agora já estou a receber outro estímulo, é aquele tal carrossel, aquela montanha russa das emoções. Então, para conseguir gerir as tuas emoções com sucesso, também tens que saber gerir com sucesso o teu estado fisiológico de excitação. O que é que isto quer dizer? É quando tu começas a sentir uma emoção no teu corpo, ficas logo alerta, ficas logo atento. Ok, o que é que eu estou aqui a sentir? Identifica o teu pensamento, porque o pensamento já lá está. E então depois pensa, eu não vou... Se, por exemplo, for uma situação de ansiedade, é aqui que te permite parar essa situação, porque se tu continuas a alimentar essa sensação, essa emoção de ansiedade, pode chegar ao ponto de ter um ataque de pânico, certo? Ou entrar em um stress extremo. Então, se tu conseguires controlar, já estás a identificar, a sentir um mal-estar, identificas o pensamento e tens então aí a oportunidade de reverter esse pensamento para mudares também o teu estado fisiológico, ok? E vamos então para a terceira e último fator que te vai ajudar, auxiliar a gerir as tuas emoções com sucesso. Na continuação daquilo que disse há pouco sobre a parte da reação, ou seja, eu tenho o pensamento e depois vou reagir. O que acontece na maioria de nós é que realmente reagimos às situações. Algo acontece e automaticamente nós reagimos. E muitas das vezes, quantas vezes já não aconteceu, tu pensas, passado uns tempos, passado umas horas, uns minutos, no dia a seguir, pensas, eu se calhar não devia ter dito aquilo. Ou então, eu se calhar devia de ter reagido desta forma. E porquê que isto acontece? Porque eu no momento reagi no calor do momento, no calor da emoção, assim que senti, não identifiquei o pensamento, não quis saber, foi tudo à frente. E depois então é que eu tive a oportunidade para pensar mais calmamente, de ver realmente qual era a origem daquele pensamento, se estava correto, se não estava correto, e depois então pensar, realmente a melhor situação, a melhor forma de eu ter respondido devia ter sido essa. E existe uma forma de fazer isso que é identificada como a flexibilidade de resposta. Então a flexibilidade de resposta é a capacidade que nos permite dar aquele passo atrás, aquele momento de deixa-me lá pensar sobre o que está aqui a acontecer verdadeiramente. Qual é a melhor forma, então, que eu tenho de responder a este estímulo? Isto porque quando nós recebemos um grande estímulo, a nossa primeira reação, o nosso primeiro comportamento é logo reagir. E então há formas também de nós fazermos isto e através de distanciarmos da situação. Como eu estava-te a dizer, muitas das vezes nós chegamos à conclusão, passado horas, passado dias, qual teria sido a melhor forma, o melhor comportamento que devíamos ter adotado. Então vamos ser mais proativos em vez de ser reativos, ou seja, em vez de esperar 2 ou 3 dias ou 3 horas para pensar que realmente eu devia ter feito daquela forma ou respondido daquela forma, vamos então, naquele momento em que estamos a receber aquele estímulo, aquela carga, dar um passo atrás, distanciar-me da situação e pensar. Eu aqui costumo dar o exemplo do Leandro de Canal, que eu adoro, é um filósofo brasileiro, aconselho também a ver o canal dele, os vídeos dele, são mesmo deliciosos.
e ele dá este exemplo de que ele é uma pessoa extremamente... Ele é careca, é um homem careca, então diz que vai na rua e alguém o chama de careca. Regra geral, o que é que acontece? Nós ficamos, não é? Imagina, chamar-me careca, então ficamos ofendidos, certo? Mas porquê? E reagimos logo, começamos também logo a insultar outra pessoa, ou partimos muitas vezes para a violência, por aí fora. Então a flexibilidade de resposta é pararmos e pensar, ok, aquela pessoa está-me a chamar de careca. Boa, olha, é sinal que tem uma boa visão, está a constatar o que é óbvio. Eu realmente sou careca, portanto, eu não tenho motivos para ficar chateado com uma pessoa que me está a chamar aquilo que realmente é verdade, certo? Então, como é que eu vou reagir? Sempre da melhor forma, até eu posso ignorar, ou então dizer, olha, parabéns, tem uma boa visão. Ou então, imagina que ele não era careca, que até era uma pessoa bastante cabeluda, não é? Como o Marco Paulo no início da carreira. Uma brincadeira. E então aí eu dizia, ok, a pessoa está errada, ela não me está a ver bem ou está-me a confundir com alguém. Poderíamos ficar ofendidos. Sim, mas qual é a gravidade da situação? Então até podíamos chegar ao pé da pessoa e perguntar, olha, desculpe, diz que eu sou careca, mas já reparou bem, eu sou até bastante cabeludo. Ou seja, eu tenho a capacidade de dar aquele passo atrás e pensar sobre aquela situação. Deixa-me lá ver o que é que realmente está aqui a passar e só depois então reagir, ou neste caso ter uma atitude mais proativa. E então estes são os três fatores que tens que começar por saber gerir para poderes então gerir com sucesso as tuas emoções. Vou recapitular. Primeiro que tudo, gerir a qualidade dos teus pensamentos, depois gerir o teu corpo, portanto as tuas reações fisiológicas de ansiedade e de excitação, e por fim também a flexibilidade de resposta, ou seja, não seres tão reativo e seres mais proativo. Espero que tenhas gostado, que tenha contribuído e que possa contribuir para que também tu possas controlar melhor as tuas emoções e gerir melhor as tuas emoções. Já sabes que tens aqui no link então mais informação sobre o curso de controle emocional que eu tenho disponível. Faz um gosto no meu vídeo, partilha e subscreve o meu canal. Até à próxima!